Em louvor ao Divino Espírito Santo, ao Divino Pai Eterno, a Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a Nossa Senhora do Rosário de Fátima e a Nossa Senhora da Saúde. A todos os santos, anjos, arcanjos, Santo Frei Galvão, Santo Expedito e Santa Luzia. A São João Batista, por graça alcançada. Pelo anjo da guarda de Caio, Carlos Eduardo, Olívia Pamos Casarim, Felipe, Elvis, Mateu, Francisco, Maria, Catarina, Gabriel Augusto, Flávio, Mateus, Heitor, Sofia, Rodrigo, Maitê, Arthur Henrique, Maria Luísa, Bruna, Luiz e Rodrigo. Pela saúde de Ailton, Adelina, Ronaldo Panac, Adriana Mantovani. Pela recuperação das pessoas acometidas pelo Covid-19, em ação de graças, e pelos nossos irmãos falecidos. Leonilda Pires de Souza Cruz, 7º dia de falecimento. Nelson Pinheiro Bispo, 7º dia de falecimento. Antônio Fernandes Argenton, 2º mês de falecimento. Terezinha Pet Matiuso, 12º ano de falecimento. Frederico Matiuso, Silvio e Lucila Vieira Costa, Antônio Bueno dos Santos, Edgar Pinto, Otalib José Eduardo Pelizer, Antônio Osvaldo Zupardo, Eliete Aparecida Sanfins Fuzucci, Maria de Lourdes Machado Pereira, Manuel Garcia Vicente, Ermelindo Torso, Orlando e Justina Denoni Fattori, Domingos Roque e Josefina Torquato Minuti, João Crivellari, Manuel Afonso Stranieri, João de Deus da Silva, Avelino Rodrigues de Souza, Francisco Eduardo Rodrigues de Souza, Carlos Eduardo Muton, Antônio e Pierina Romaninha Angelon, Benedito e Catarina Fumac Moton, Maria Madalena de Sordi Tartari, famílias Tartari de Sordi Capeleto, Wanda Celega Rampasso, Anunciata Pete de Castro, Benedito Crispim, Humberto e Antônia Bortolossi Montico, José Vidal Naef, João e Helena Labrunetti, Brasilina de Moraes Vieira, Benildo Costa Vieira, João Fattori, Tomás Roson Rodrigues da Silva, Marilena Zamboni Roson, Gervásio Rodrigues da Silva, Sebastião Ferreira Batista, Antônio Cláudio Moreto, Atílio Piovani Filho, Wagner Machado Dias, Pedro Júlio Martins e Sônia Regina Sartorato Martins, Cícero Perrone Filho, Murilo Ricardo Perrone, Antônio de Pádua Mantovani, família Martins, José e Tercília Rampasso, Guilherme e Angelina Sartorato, Rosana de Lourdes Sartorato Volonté, José Antônio e Nívia Sartorato, João e Josefa Negrete, José Ailton Pelizer, João e Nair Pet Evangelista, Ângelo e Ana Matiuso Gava, Oswaldo Luiz Zanata, Aureliano Biagione, Édio Belgini Júnior, Sônia Aparecida Polessi Marim, Luiz e Terezinha Gasparini Polessi, Pedrinha Ferreira dos Santos, José Rosa e Ana Maria de Paula, José Paulo Gonçalves, Emilene Nardim Dias, Laura de Fátima Cruz, Pedro Paulo Brunelli, José e Inês Seste Reganin, Joaquim Sanfins, Daniel e Maria Aparecida Ventura Benedetti, Eduardo Antônio Benedetti, Wilson Benedito Benedetti, Antônio de Almeida, falecidos da família Benedetti, Júlio Afonso e Amélia Camargo Ventura, Ângelo e Hilda Quaglia Ventura, Alexandre e Páscoa Secom Matiuso, falecidos das famílias Matiuso e Ventura, Nivaldo e Maria de Lourdes Faria, Palmira Savari Bianchi, Oswaldo e Oswaldo Luiz Bianchi, família Savari e Bianchi, Aparecida Edna Bento, Fernando Polessi, Jesuíno Bazanella, Plínio Pise, Conceição Pise, Santo e Palmira Palma Fuzucci, Ângelo Gasparini, Marlene Rodrigues Cardoso Argenton, Luiz Carlos Argenton, Arlindo Batista da Rocha, Ruth de Souza Oliveira, João César Bueno dos Santos, falecidos da família Costa, falecidos da família Vieira, Andréa Mantovani, falecidos da família Mariano da Costa, falecidos da família Mantovani, falecidos da família Nunes da Costa,
Jocelina Angelon Piovesana, Francisco Antônio Piovesana, Terezinha de Lourdes Piovesana, Erasmo e Ilina Ramalho, Onivaldo Francisco de Melo, Rafael Cruz, Inês de Oliveira Genioli, Fernando Genioli, Emílio Genioli, Renato Genioli, falecidos da família Genioli, Malvina Russi, Jorge Baladi, Norberto Ferrari e Isorindo dos Santos, terceiro dia de falecimento. Solenidade de São Pedro e São Paulo. Ritos iniciais, canto de entrada. Como já comunicamos, duas missas. Temos hoje duas intenções de sétimo dia, né? Primeiramente, Dona Leonilda Pires de Souza Cruz, era bastante conhecida entre nós, convivia aqui, né? Que é cantora do nosso coral, aí o coral do sábado, e ela também, né? Deus a chamou, levou para si. Então nós cumprimentamos todos os seus familiares, o filho que está aqui gravando, e toda a família dela, né, que naturalmente sente a sua separação. Mas que ela lá interceda a todos nós, familiares, a paróquia que ela amou, né, a paróquia de Fátima, e nós possamos também fazer o nosso percurso na força da graça de Deus. Também a missa é sétimo dia de Nelson Pinheiro Bispo. Ela é Leonilda Pires de Souza Cruz e outro é Nelson Pinheiro de Bispo. Também cumprimentamos todos os familiares de Nelson, esse é o Nelson, falecido há 7 dias também, né, toda a família condoída pela perda do seu ente querido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje também é dia de Nossa Senhora de Fátima, primeiro sábado do mês. Temos alguém, algumas pessoas, né, que estão aí, a Claudete e a Solange, a Hélida, que são membros, né, do movimento de Fátima aqui. Apesar do grande frio, do grande, né, mau tempo que estamos vivendo, essa intempérie, né, que realmente causa bastante sofrimento, bastante desconforto, mas vamos pedir a Nossa Senhora pelo nosso movimento, pelo nosso povo, por tanta luta, por tantas coisas que nós estamos presenciando, né, tantos efeitos aí, mundialmente falando, né, nacionalmente,
e também nosso município e os nossos entes queridos que partem, né, de uma forma ou de outra, sem nós entendermos bem o seu, né, o seu desaparecimento. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e aos santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Hoje, então, é dia de São Pedro e São Paulo, né? Nós fomos avisados. Hoje, então, nós rezamos pelo Papa, né? Sucessor de Pedro. Então, nós rezamos e lembramos, né, que toda o nosso carinho, a nossa manifestação é dirigida toda a Ele. Por isso a coleta, né, que é depositada pelo esforço, pelo sacrifício de cada um, que naturalmente para alguns custa muito, para outros nem tanto, mas tudo vai ser encaminhado ao Santo Padre, porque ele faz altamente muita caridade, né? No mundo inteiro, está sempre, todo mundo está vendo, né? Como muito encantado com toda o seu cuidado com o universo inteiro, né? Desse Papa maravilhoso, que é realmente o Pedro de hoje. Oremos neste dia em que celebramos com fervor o apóstolo Pedro e Paulo, colunas da igreja nascente. São chamadas colunas da igreja, tem eles como destaque, né, 100%. Que a graça e a paz de nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Redentor, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Agora vamos ouvir as leituras. Liturgia da Palavra. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: "Levanta-te depressa." As correntes caíram-lhes das mãos. O anjo continuou: "Coloca o cinto e calça tuas sandálias." Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: "Põe tua capa e vem comigo." Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro,
que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Bendirei o Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Comigo, engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimos, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor.
Purificai, Senhor, meu coração e meus lábios, para que eu anuncie dignamente seu santo evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do santo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias e outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Podem sentar-se. A pergunta de Jesus a seus discípulos: e vós, ele fala, quem dizeis que eu sou? É também dirigida a nós hoje. Talvez sigamos Jesus achando que ele nos encherá de bens terrenos, muito dinheiro e boa sorte em nossa vida. Se assim for, estaremos redondamente enganados, pois o que o Senhor nos promete são os bens espirituais, sua graça, sua força para vencermos as tentações que nos aparecem a cada momento. Assim, o Salvador de nossas almas nos promete o reino dos céus, ou seja, o amor a Ele e, por consequência, aos nossos irmãos. Espera que mostremos, de fato, nossa decisão de entrar em seu reino. O primeiro sinal de nossa adesão ao seu projeto de vida santa é nos ver rezando todos os dias, pedindo sua ajuda para a nossa vida espiritual. Da mesma forma como nos alimentamos cotidianamente para conseguir forças materiais para nosso corpo. O segundo passo é mostrar a Ele que a vida prática, nosso procedimento, indica querermos pertencer ao seu reino de amor, servindo aos nossos irmãos, desculpando-nos se os tivermos tratado de modo orgulhoso e perdoando o que nos pede perdão.
por alguma ofensa cometida. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho nosso, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa na remissão dos pecados, na ressurreição da carne. Preces da comunidade. Ó Pai, na força da fé, vosso povo vos suplica confiante, ouvi-nos em vossa misericórdia, confirmai em vosso reino o povo que vos clama. A resposta é: Senhor, fazei-nos instrumentos de vosso reino. Todos, Senhor, fazei-nos instrumentos de vosso reino. Iluminai vossa igreja e vossos ministros, para que possam anunciar com fervor e alegria o Evangelho, Evangelho redentor da humanidade. Nós a vós clamamos, Senhor. Senhor, fazei-nos instrumentos de vosso reino. Educai nossas comunidades na verdade do Evangelho, na partilha da vida e na solidariedade fraterna. Nós a vós clamamos, Senhor. Senhor, fazei-nos instrumentos do vosso reino. Favorecei com vossa graça vossos filhos e filhas que se dedicam em nome de Cristo na defesa da vida e dignidade dos pobres e escravizados. Nós a vós clamamos, Senhor. Senhor, fazei-nos instrumentos de vosso reino. Confirmai-nos na comunhão e na unidade com vossa Igreja, acolhendo o ensinamento daquele que é o vigário de Cristo na terra. Nós a vós clamamos, Senhor. Senhor, fazei-nos instrumentos de vosso reino. Senhor Deus e Pai, conduzi vosso povo na firmeza de vossa misericórdia e compaixão, e dai ao nosso tempo vossa paz, vós que viveis e reinais pelos séculos sem fim. Amém. Momento do ofertório.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes modos, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade, santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Sérgio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos de vossa filha Leonilda Pires de Souza Cruz
e Nelson Pinheiro Bispo, que há 7 dias partiram desta vida. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo, pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição. Concedei-lhes contemplar a vossa face. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, com São José e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Esta união do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. Amém. Cordeiro de Deus, que tirais O pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, vossa condenação, mas por vossa bondade, seja sustento e remédio para a minha vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo me guarde para a vida eterna. Amém.
Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que, perseverando na ação, na fração do pão e da doutrina dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma, por Cristo nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, São Francisco e Santa Jacinta, São José, o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos uma santa noite, bastante coragem, muita saúde, muita paz, muito cuidado com a saúde. E estejamos, se Deus quiser, brevemente, né, a missa, né, dominical, da maneira, mesmo com esse espírito de sacrifício, né, esquecendo um pouco o desconforto, né, corporal, mas vindo à casa do Senhor para adorá-lo, para agradecê-lo, para suplicar a Ele forças para a gente labutar com muita coragem o nosso dia a dia, nosso momento a momento. Em paz, o Senhor vos acompanhe.